Do livro Vinha de Luz, capítulo 149 de 180, Escamas, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Escamas. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Atos 9:18. A visita de Ananias a Paulo de Tarso, na aflitiva situação de Damasco, sugere elevadas considerações. Que temos sido nas sombras do pretérito, senão criaturas recobertas de escamas pesadas sob todos os pontos de vista? Não somente os olhos se cobriram de semelhantes excrescências. Todas as possibilidades confiadas a nós outros hão sido eclipsadas pela nossa incúria através dos séculos. Mãos, pés, língua, ouvidos, todos os poderes da criatura, desde milênios, permanecem sob o venenoso revestimento da preguiça, do egoísmo, do orgulho, da idolatria e da insensatez. O socorro concedido a Paulo de Tarso oferece, porém, ensinamento profundo. Antes de recebê-lo, o ex-perseguidor rende-se incondicionalmente ao Cristo. Penetra a cidade em obediência à recomendação divina, derrotado e sozinho, revelando extrema renúncia, onde fora aplaudido triunfador. Acolhido em hospedaria singela, abandonado de todos os companheiros, confiou em Jesus e recebeu-lhe a sublime cooperação. É importante notar, contudo, que o Senhor, utilizando a instrumentalidade de Ananias, não lhe cura senão os olhos, restituindo-lhe o dom de ver. Paulo sente que lhe caem escamas dos órgãos visuais e, desde então, oferecendo-se ao trabalho do Cristo, entra no caminho do sacrifício, a fim de extrair por si mesmo as demais escamas que lhe obscureciam as outras zonas do ser. Quanto lutou e sofreu Paulo a fim de purificar os pés, as mãos, a mente e o coração? Trata-se de pergunta digna de ser meditada em todos os tempos. Não te esqueças, pois, de que na luta diária poderás encontrar os Ananias da fraternidade. Em nome do Mestre, aproximar-se-ão compassivos de tuas necessidades. Mas não ouvides que o Senhor apenas permite que te devolvam os olhos, a fim de que, vendo claramente, retifiques a vida por ti mesmo. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com o capítulo
que leva o título de Escamas. Com esse título foi utilizado esta passagem evangélica que diz: "E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista." Emmanuel diz: a visita de Ananias a Paulo de Tarso, na aflitiva situação de Damasco, sugere elevadas considerações. Emmanuel está nos incentivando aqui para que nós, através desta passagem, nós possamos enxergar elevadas considerações, aplicá-las, acima de tudo, e que ele vai aqui tecer algumas. Ele nos pergunta: que temos sido nas sombras do pretérito, senão criaturas recobertas de escamas pesadas, sob todos os pontos de vista? A palavra pretérito significa passado. Desta forma, ele está dizendo que temos sido no passado. Olha, se nós, hoje, nós temos consciência que nós temos ainda muito a melhorar as nossas dificuldades, como orgulho, vaidade, prepotência. Desta forma, o que nós éramos no passado? Mais ainda. Então, nós temos que pensar nisto. Nós estamos vindo deste passado com essas escamas pesadas, com todos os pontos de vista. Ou seja, são diversas escamas que nós temos. Ele diz ainda que não somente os olhos se cobriram de semelhantes excrescências. A palavra excrescência é qualquer tumor saliente na pele ou na mucosa. E ele está se referindo a exatamente isto, essas mucosas, essa excrescência que nós temos pelo corpo inteiro. Nossos defeitos, podemos assim dizer, têm que ser transformadas em virtudes. Ele diz ainda que todas as possibilidades confiadas a nós outros hão sido eclipsadas pela nossa incúria através dos séculos. Ele está nos dizendo aqui, fazendo um paralelo da eclipse que ocorre entre o Sol, a Lua e a Terra. Isto é, quando a Lua ela fica entre o Sol e a Terra, temos uma sombra. Ele está nos referindo a estas sombras que nós temos já de longa data. E aí, ele diz também da incúria. A nossa incúria é o desleixo, o abandono, que nós não temos tido o devido respeito para esses temas. Nós temos tido encarnações, e nós não nos preocupamos em nos melhorar moralmente. É exatamente isto. E ele diz que mãos, pés, língua, ouvidos, todos os poderes da criatura, desde milênios, permanecem sob o venenoso revestimento da preguiça, do egoísmo, do orgulho, da idolatria e da insensatez. Ele está afirmando para nós que nossas mãos, nossos pés, nossa língua, nossos ouvidos, todos esses poderes que nós temos desde milênios, permanecem sob o venenoso revestimento da preguiça. Então veja o que nós estamos precisando de melhorar. Ele está dizendo que nós tivemos ou estamos tendo ainda a preguiça, o egoísmo, o orgulho, a idolatria ou insensatez. Ou tudo isto.
é o que ele está nos reportando aqui. Nesta outra parte, ele diz: o socorro concedido a Paulo de Tarso oferece, porém, ensinamento profundo. E é verdade. Este socorro, ele nos dá uma grande informação para que nós possamos aplicar em nós mesmos. Antes de recebê-lo, o ex-perseguidor rende-se incondicionalmente ao Cristo. Quando Ananias foi até Paulo de Tarso, ele já tinha rendido ao Cristo. Ele já estava pronto ali para receber aquela bênção que Ananias lhe deu. Ele penetra na cidade em obediência e recomendação divina. Isto é, ele já tinha ali uma consciência de que ele tinha que fazer aquela recomendação que Jesus o fez. E ele estava derrotado e sozinho. O que significa isto? Porque ele já tinha estado lá nessa cidade e ele era ovacionado por aquelas outras pessoas que não eram os cristãos. Mas ali ele entra na cidade de forma derrotado. Isto para aqueles outros que não eram cristãos. E sozinho, ao passo que antes ele vinha com bastante guardas ali, mostrando o seu poder. Ele está revelando extrema renúncia. Isto é, ele renunciou tudo aquilo que ele era. Onde fora aplaudido triunfador. Isto é, quando ele chegava na cidade, ele era aplaudido. E ali não apareceu ninguém que o aplaudiu. Acolhido em hospedaria singela, abandonado de todos os companheiros, confiou em Jesus e recebeu-lhe a sublime cooperação. Aqueles companheiros antigos, todos se afastaram dele. Todos. Mas ele confiou em Jesus. E de Jesus ele recebeu a sublime cooperação. É importante notar, contudo, que o Senhor, utilizando a instrumentalidade de Ananias, não lhe cura senão os olhos, restituindo-lhe o dom de ver. Isto é importante, o que ele está realmente dizendo, reiterando aqui. Ananias foi para que pudesse curar seus olhos, que Jesus tinha feito ali com que ele ficasse cego. E continua nesta outra parte dizendo: Paulo sente que lhe caem escamas dos órgãos visuais. E desde então, oferecendo-se ao trabalho do Cristo, entra no caminho do sacrifício, a fim de extrair por si mesmo as demais escamas que lhe obscureciam as outras zonas do ser. Paulo, então, tem aquelas escamas que caíram e ele voltou novamente a enxergar. E ele se ofereceu ao trabalho do Cristo. E ele viu que o caminho era de sacrifício, que ele tinha ali que se autopurificar, porque Jesus já tinha dado para ele ali o caminho. Ele viu que demais escamas existiam no seu corpo, no seu espírito, em outras zonas do ser. Ele precisava mudar completamente. E quanto lutou e sofreu Paulo a fim de purificar os pés, as mãos, a mente e o coração? Emmanuel está fazendo uma pergunta. E se nós nos voltarmos ao Evangelho, nós vamos ver que ele sofreu todos os tipos de injunções, pedradas, foram expulsos de todos os lugares, mas ele não
paralisou. Ele continuou do mesmo jeito. E diz ainda, trata-se de pergunta digna de ser meditada em todos os tempos. E nós temos que fazer essa pergunta e meditar para nós, para cada um de nós. Nós temos que trazer para nossas vidas. Na conclusão, ele diz, não te esqueças, pois, de que na luta diária poderás encontrar os Ananias da fraternidade em nome do Mestre. Aproximar-se-ão compassivos de tuas necessidades, mas não ouvides, isto é, não esqueças de que o Senhor apenas permite que te devolvam os olhos, a fim de que, vendo claramente, retifiques a vida por ti mesmo. Nessa conclusão, ele está nos chamando mais uma vez, dizendo que assim como aconteceu com Paulo, nós vamos encontrar diversos Ananias da fraternidade. Nós podemos encontrar amigos que vão nos abrir os olhos sobre determinada atitude que nós tivemos menos feliz, uma atitude de prepotência, de falta de humildade, não é? De também inveja, enfim, qualquer coisa nesse sentido, ali pode um amigo nos chamar a atenção. E também temos aquelas pessoas que não são amigas, vamos chamar de adversários, e essas pessoas também nos colocam o dedo na ferida, nos mostrando coisas que nós temos que melhorar. É muito importante, nós não podemos relegar alguma colocação feita por pessoas que não gostem de nós. Nós temos que pensar, refletir. E nós temos aqueles outros ainda, Ananias, que são os médiuns, que nós temos uma dificuldade, por exemplo, uma doença, e nós recorremos até um grupo espírita que tem um trabalho, por exemplo, de cura espiritual, ou melhor, cura material, porque nós temos que curar a parte espiritual. A material, ali o médium, com o espírito, ele tem a condição de curar aquela enfermidade, que, na verdade, aquela enfermidade veio através do nosso espírito. Então, é isto que pode acontecer conosco. Mas, como ele diz, vamos dar esse exemplo dessa doença que foi curada, mas agora cabe a nós retificar a vida por nós mesmos, porque o nosso espírito, ele age com todos os seus defeitos, vamos dizer assim, com todas essas faltas de humildade, paciência, tudo isto recai no nosso corpo físico. É o duto excretor da alma. É isso que nós temos que perceber, para que nós possamos tirar essas sombras que nós temos ainda em nós. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.